Olá, sejam bem-vindos ao programa Todo Homem Deveria Saber, um programa onde abordamos assuntos relacionados à saúde, bem-estar e desenvolvimento masculino. Eu sou Tito Neves e estou aqui hoje para falar com você sobre urologia, apresentando duas grandes referências da urologia brasileira, Dr. Marcos, Dr. Paulo. Eu preciso ler aqui o texto agora, porque a biografia dos caras, o currículo dos caras é muito extenso. Dr. Marcos Edgar Almeida Júnior e Dr. Paulo Vinícius Meneguin, fundadores da Urocamp, uma das principais referências em urologia no interior de São Paulo, mais especificamente em Campinas e região. Com mais de 10 anos de experiência, eles já impactaram e transformaram a vida de milhares de pacientes. Juntos, contabilizam mais de 120 cirurgias robóticas, mais de 2.000 vasectomias realizadas, 3.000 procedimentos para tratamento de cálculos renais, isso em 8 unidades de atendimento. Dr. Marcos Edgar de Almeida Júnior é graduado pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com especialização em laparoscopia avançada pelo Hospital Sírio-Libanês, certificado em cirurgia robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia. Além disso, é coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Renascença e membro da Academia Americana de Urologia. Dr. Paulo Vinícius Meneguin, formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, especializou-se no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo e no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Atualmente, atua como preceptor da residência médica da Rede Mário Gatti e coordenador do Serviço de Urgências Urológicas da Maternidade de Campinas. Ambos são certificados na inovadora terapia com vapor de água, RESUM. Alguns dizem RESUM, né? É isso mesmo. Enfim, uma técnica minimamente invasiva para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Uau! E além disso, esses dois caras aqui que eu apresento a vocês são os dois cirurgiões responsáveis pela minha cirurgia de prostatectomia radical robótica que nós realizamos há alguns meses. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Obrigado, seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pelo convite. Agradeço imensamente por estarem aqui. É uma honra ter vocês aqui. E eu me sinto realmente lisonjeado, emocionado, confesso. Assim como a arte esteve presente na minha vida durante todas as minhas lembranças, eu tenho a arte muito envolvida na minha vida, seja arte escrita, arte impressa, arte falada ou musicada. Então, quando eu olho para a minha carreira, para a minha vida, eu vejo a arte permeando todos os aspectos. Então, assim nasceu um cara que está falando com vocês agora, que teve a arte, né, moldando os seus passos. E um urologista? Como nasce um urologista? Dr. Marcos, primeiro. Eu acho que o urologista, ele, na verdade, primeiramente, é o sonho de ser médico, né? Tá. Acho que esse sonho talvez surja na adolescência. Comigo aconteceu quando eu era mais criança. E depois a urologia ela veio como uma consequência da cirurgia geral. Então, opta por cirurgia geral para fazer, é uma especialidade que a gente faz antes da urologia, né? Pode optar depois por fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica, entre as opções cirúrgicas, mas normalmente o cirurgião ele tende a ser objetivo. Então é aquele médico que resolve, né? Tá. A gente brinca que entre o clínico e o cirurgião realmente é aquele que deixa de, não é aquele que fica realmente, olha, vamos resolver, vamos passar o pano nisso, não, a gente não galinha, ele resolve. Entendi. Né? E eu acho que todo urologista, todo cirurgião tem um pouquinho, né, disso, tem que ter um pouquinho disso, de ser resolutivo. Quando ele opta pela urologia, a urologia é uma especialidade que, além de resolutiva, objetiva, é uma especialidade que ela traz inovações, tecnologias. E além de tratar o paciente oncológico, ele consegue, né, trazer a cura, né, em procedimentos urológicos, oncológicos, mas consegue trazer a satisfação não só do homem como da mulher na autoestima, questões que a mulher, na verdade, às vezes nem pensa em tratar, a gente fala, o urologista é o médico só do homem. Não, o urologista é o médico, né, do trato urinário. Então, muitas mulheres chegam no consultório e falam, nossa, mas eu nunca pensei que fosse passar no urologista. Mas tem infecção urinária, tem incontinência urinária. Então, o leque a gama de opções que a gente tem de tratamento é muito grande. Além disso, como eu disse, as tecnologias dentro da medicina, elas estão muito inseridas dentro da urologia. Então, nós temos cirurgia robótica, nós temos cirurgias por laser, nós temos, né, cirurgias ultra minimamente invasivas, que a gente
foca bastante nisso, é nossa prioridade. Tem a questão da andrologia, próteses penianas, engrossamentos, enfim, é uma especialidade que me conquistou nisso. Entendi. Né? Então, acho que, mas sim, é uma carreira que, como nasce um urologista, eu acho que ele nasce aos poucos. Entendi. A partir de um momento que ele pensa em ser médico, depois ele pensa, aí ele vai começando a amadurecer e ele fala, poxa, é isso aqui. Que fantástico. Então, além da especialidade da medicina, que é a urologia, você tem todas essas outras especialidades aqui. Não para, né? É amplo demais e muito dinâmico também, não? Sim, sim. É uma especialidade muito dinâmica. Esse é outro ponto que eu acho que faz muito sentido. Por exemplo, sempre quis fazer ortopedia, por exemplo, que é uma área de especialidade cirúrgica também. Durante a minha faculdade inteira, a ideia foi fazer ortopedia. Que é uma especialidade, como eu disse, é rápido, objetivo. Mas sim, a urologia, ela, na questão de satisfação, de resultado rápido, né, de satisfação, e a tecnologia, ela... Fantástico. Doutor Paulo. Então, Tito, primeiro, obrigado pelo convite, né? Nós que ficamos lisonjeados e estamos muito felizes de estar aqui. Acho que o Marcos resumiu bem os traços positivos da especialidade, o que encanta, o que nos encantou e que encanta boa parte dos profissionais que trabalham nessa área. E aí o caminho realmente é um caminho que não é tão rápido, né? Mas ele passa por estágios que você vai tendo uma evolução cada vez mais. Eu acho que tem um motivo de ser demorado, porque a gente tem que ter muita responsabilidade com os procedimentos que a gente realiza. E eu acho que não adianta você pegar um menino novo lá e falar, ó, tá aqui, vamos fazer, né? Acho que o tempo também é muito importante para que a gente tenha um amadurecimento. Tal. E eu não tive exemplo em casa. O pai do Marcos é urologista, leva até o mesmo nome dele, né? Tá. Então acho que ele talvez tenha visto isso daí desde criança. Eu não tenho familiar médico, nada, né? Então eu comecei e foi um passo a passo mesmo. Me formei médico e aí queria fazer cirurgia por essas questões que o Marcos apontou. E durante a residência em cirurgia você vê que a urologia é muito ampla, né? Você tem cirurgias, tecnologias, muita parte clínica, é o médico do homem, né? Igual o ginecologista está para a mulher. Sim. Não atende só homem, faz cirurgias endoscópicas, cirurgias abertas, então eu acho muito encantador também. E eu confesso a minha ignorância aqui, e qual a minha surpresa também é saber que o urologista também atende as mulheres. Então, afinal, o que é a urologia? Assim, rapidamente, o que é a urologia? A urologia é uma especialidade da medicina, né? Que trata do trato geniturinário. Então, isso vai compor o quê? Rim, bexiga, ureter, né? Então, patologias como tumor de rim, tumor de bexiga, comum em mulheres, cálculos renais, a gente opera muito cálculo renal com laser. Então, mulheres, ontem nós operamos, acho que mais mulher do que homem, né? Tá. Muitos cálculos renais, muitos. Infecções urinárias de repetição, engloba isso, continência urinária da mulher, né? Entre outras patologias do trato geniturinário. Então, tudo que você pensa em rim, bexiga, ureter, enfim, estão relacionadas à urologia. Ok. Né? Ok. E geniturinário, como no homem o trato genital ele é integrado, então ficou de bônus pra gente também. Sim, exato. Então, tem a parte comum, né, que atende homens e mulheres, dos órgãos em comum. E a parte masculina que fica com a gente também. Fantástico, fantástico. E falando em urologia, como que surgiu a Urocamp? A Urocamp surgiu primeiro de uma parceria entre eu e com o Paulo. Nós assumimos um serviço no momento que a gente tinha recém-chegado da residência. Assim, houve uma oportunidade, a gente era muito novo, com muita vontade de querer ganhar um espaço numa região que era da nossa raiz. Nós somos dois de Campinas. Vocês dois são de Campinas. Nós dois somos de Campinas. Okay. Então, eu trabalhava num serviço, o Paulo trabalhava em outro, surgiu essa oportunidade, ia ser cedida a um médico naquela época um pouco mais, né, mais renomado. Claro, nós éramos, né, muito jovens. E aí o diretor do hospital, eu fazia parte de uma pequena parcela da equipe anterior ali, e aí o diretor do hospital viu um casamento, ele falou, mas o Paulo também trabalhava nesse serviço, a gente não trabalhava junto naquela época, e nos cedeu essa oportunidade. Falou, vou postar todas as fichas em vocês. Eu tenho outra equipe aqui, mas eu acho que vocês
estão com mais vontade de arregaçar a manga e fazer o que eu preciso. E aí surgiu essa parceria. A gente se conhecia, assim, bem, dava alguns plantões em alguns lugares, né, parecidos, conhecia de amigos em comum, fazíamos residência na mesma época em serviços diferentes, mas não conhecíamos tecnicamente, nem como parceiro de trabalho. E ali, naquele momento, falou, agora vai ou racha, né? E aí, ao mesmo tempo que ele teve que abrir mão de serviço em outros lugares, eu também tive que ir. Aí ele falou, era aquele salário, aquele emprego, e a gente tinha que fazer valer. E deu super certo. Então, foi assim que surgiu a parceria. Depois disso, a parceria começou a dar cada vez mais certo. A gente começou as ideias batem muito desde então. Entendi. E aí, a gente pensou em montar uma clínica onde a gente pudesse proporcionar aos nossos pacientes uma experiência urológica diferente, onde a gente pudesse ajustar tanto a questão técnica da urologia, né, como a humanização com o paciente, como a oferta de tecnologia. E aí a gente criou a Urocamp, que vem daí, né? Urologia junto com as raízes de Campinas e região, né? A gente não pensa não ficar só em Campinas, mas região de Campinas, conseguir trazer esse conceito de clínica humanizado, como eu disse aí, atendimento como experiência, enfim, e próximo ao paciente. E aí surgiu o nome Urocamp. Então, nós não éramos amigos. Hoje eu sou padrinho de casamento, inclusive. Legal. Mas falando da nossa região, né, região metropolitana de Campinas, eu fiquei morando 25 anos em São Paulo e voltei a morar aqui, já tem alguns 12 anos já, quase, mais que isso, né? Quase 15 anos. E um dos pontos que me motivou bastante na época a voltar a morar aqui na região, morando em Americana, foi justamente a logística. Nosso ponto logístico aqui é fantástico. Sim. A nossa região é fantástica. E é daqui para o mundo, né? Literalmente, porque a gente vai daqui para onde a gente quiser e o ponto de logística é fantástico. Muito bacana. E você falou alguma coisa, doutor Marcos? Vou chamá-lo de senhor, né? Pelo amor, não, por favor. É o respeito, né? E o carinho também. Mas antes disso, eu preciso falar uma coisa. Uma das coisas que me marcou muito na minha cirurgia foi quando o senhor chegou assim com a mão para trás, assim, a moça ao lado, dos poucos momentos que eu lembro da cirurgia, porque eu dormi muito rápido. E o senhor com as mãos para trás, assim, a moça perguntando quem era o paciente, o que iria fazer, assim. Depois eu contando para minha esposa isso, eu falei, cara, imagina uma pessoa focada, centrada. E é justamente isso que o senhor falou a respeito do médico, né, do cirurgião, que é um cara que está aqui para resolver, né? Então a gente está aqui para resolver. Achei fantástico isso. E o senhor falou uma coisa muito interessante aqui que eu gostaria de explorar um pouquinho também, em relação à andrologia. Ainda existe um mito em relação ao homem a procurar o atendimento médico, a procurar um urologista e ter esse acompanhamento depois que ele passa a se consultar com um urologista? A questão oncológica, você diz? Não, do trato diário mesmo. Eu digo muito por conta do... Tabu do toque retal. Tá, é isso. Além do tabu do toque retal, a questão do acompanhamento da prevenção mesmo, né? As consultas preventivas. Eu vi muito isso no meu caso. Depois que eu comecei a gravar vídeos, eu fiquei assustado em ver a quantidade de amigos muito mais velhos do que eu que nunca passaram com um urologista. Eu falei, cara, como que isso é possível? Infelizmente, a gente ainda tem esse conceito de que, vou no urologista, vou deixar de ser virgem porque ele vai fazer um toque retal. Infelizmente, a gente tem isso. Tem, né? Acho que cada vez mais a gente está construindo, na verdade, desconstruindo esse preconceito, né? Acho que hoje menos, né, do que era antigamente. Antigamente, o pessoal muito enraizado, não fazia de jeito nenhum, mas a gente ainda encontra muitos pacientes que não só não nos procuram no consultório para fazer o segmento, né? Porque, enfim, deixou a saúde e não está preocupado com isso, ou está com medo do exame, bem como pacientes que chegam lá e falam assim, doutor, eu faço todos os exames, mas toque não. Tá? Então, eu falo, mas a importância do toque você está aqui, né? Então, os tumores, eles são diagnosticados, eles são assintomáticos, a gente não sente nada, então é importante você fazer o segmento. O PSA só vai dar uma sensibilidade de 70%, se a gente associar o toque, isso vai para 98%, tentando, mais ou menos isso mesmo, mas tentando convencer ele a fazer, mas muitos já falam, não, isso não quero toque. Não quero toque. Infelizmente, isso acontece, né? E realmente muitos tumores são diagnosticados no toque retal. Né? No meu caso, eu não tinha, olhando aqui para a câmera, né? Eu não tinha sinal nenhum, eu não tinha nada, desconforto não tinha nada, no toque nós pegamos. E se fosse 1 ano depois disso, eu acredito que seria muito mais grave, não?
porque ele ainda estava ali, todo encapsulado. Né? Nós pegamos na hora certa. E tenho feito essa campanha. Né? Tenho feito essa campanha desde então. E vejo que muitos médicos, vocês inclusive falam bastante sobre isso também, né? Eu acredito que o caminho seja esse, não? É mais gente falando, mais gente divulgando. É isso aí. Perfeito. Parabéns pela sua iniciativa, realmente é fantástica. É importante porque você viveu isso, né? Então muitas pessoas a gente fica só nesse clichê, precisa fazer o toque, ele não entende que existe uma doença a ser curada, que pode ser curada, que você é exemplo vivo disso, né? Que, antecipando aí, não sei se já pode falar já, mas está curado. Sim. Graças ao diagnóstico precoce. Sim, graças então, realmente isso é muito importante. Os pacientes têm que entender, têm que aderir a isso, entender que se a gente diagnosticar precocemente, é um tumor que, eu até brinco para os pacientes, falo assim, se Deus me der um tumor, que dê um tumor de próstata bem diagnosticado e ser conduzido por um urologista, porque isso é cura. Né? Isso é uma coisa muito importante também, o confiar na equipe. É ter o amparo e esse apoio da equipe, é fundamental, né? Um bom urologista, como o senhor acabou de falar. Sim, né? sim. Fantástico. Com relação ao PSA, eu já vi algumas campanhas rodando isso em YouTube, né? Aliás, temos que filtrar muito bem os conteúdos que a gente assiste, principalmente se você está passando por algum momento de procura de conteúdo, acesse o canal desses caras aqui, @Urocamp, tanto no Instagram quanto também no YouTube, porque ali tem muito material de qualidade dito por pessoas que são referências no que fazem. Porque eu já vi vários vídeos de pessoas falando que só o PSA resolve. Cara, eu denuncio esse vídeo. Porque não é possível isso. Não é assim, é? Não. Tem que haver o toque? Tem uma ressalva, né? Para aquele paciente que não quer de forma nenhuma, a gente tem algumas alternativas. Existe um exame, eu não sei se você chegou a fazer na época, que é a ressonância de próstata. A ressonância ela tem uma sensibilidade muito alta, até superior ao toque. Mas para título de saúde pública, é algo inviável você fazer ressonância. É um exame caro, demorado para fazer. Então, ninguém vai incentivar você a ir no urologista para fazer uma ressonância anual. Essa conduta não existe. Mas para aquele paciente que, por motivo religioso, ele pode ter essa abertura com o médico. Falar, infelizmente não dá, doutor. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer toque, né? Entendi. Mas que é uma orientação, e você é a prova viva disso, de que faz-se o diagnóstico pelo toque, e isso é inegável. Agora, o valor do toque retal, com as novas tecnologias, esperamos que daqui a pouco tenha alguma coisa mais prática e acessível para todo mundo, né? Mas hoje ainda tem muita validade o toque. É indispensável, a menos que o paciente tenha esse tipo de restrição e não aceite. Né? Entendi. Aproveitando o gancho aí, muitos pacientes vêm com essa ideia que o Dr. Paulo comentou, que, poxa, mas hoje a gente faz cirurgia robótica, a gente faz cirurgia por laser, a gente faz, né? O homem chegou na Lua, mas não existe nenhum exame que possa substituir o exame de toque, pô. Né? Então, a gente tem que falar, pô, não, realmente, pô, doutora, eu vou sentar, vou deitar aqui, você vai colocar o dedo e não tem nada, não é possível. Não é possível. Infelizmente, no rastreio ali não há nada ainda que a gente consiga. Porque, na verdade, a próstata é uma glândula, né? E o toque, a gente consegue acessar essa glândula pelo reto. E a gente consegue definir a consistência dela. Então, a próstata, ela pode produzir o PSA de uma forma um pouco mais elevada, que é o antígeno prostático específico, mas ela pode não produzir. Esse é o caso. Né? E aí, a gente consegue, nesses casos, identificar esse nódulo, que muitas vezes pode passar despercebido no exame de imagem. Então, o toque é primordial e, infelizmente, ainda a gente não tem nada que possa substituí-lo, não. Mas, e por isso, né, a necessidade de fazer. Perfeito. Ainda falando sobre esse assunto, né, dicas de prevenção. Existem dicas, algumas orientações em relação à prevenção, como qualidade de vida? Isso realmente influencia? Sim. O tumor de próstata, na verdade, ele tem 5 fatores de risco. Né? Então, um é a idade. Todo mundo teria tumor de próstata se vivesse 150 anos, por exemplo. Tá? Então, com o passar dos anos, a próstata ela vai tendo uma chance maior de incidência do tumor. Entendi. Tá? Isso vai acontecer mais nos pacientes a partir de 50 anos, mais, né? E a partir de, mas uma incidência maior a partir dos 60 anos. A outra questão é o caráter familiar. Então, paciente que tem um histórico familiar, normalmente principalmente paciente com parente de primeiro grau, isso inclui, né? Primeiro grau aí, pai, né? Avô, tio.
Então, isso vai dar uma incidência pelo menos 3 vezes maior. Outra coisa é a etnia. Paciente com raça negra, ele tem uma predisposição maior a ter tumor de próstata. Então, os pacientes que, inclusive, que têm a raça negra, eles começam a fazer um rastreio um pouco mais cedo. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que esses pacientes façam a partir dos 45 anos. 45, não a partir dos 50 anos como os outros. Sedentarismo e obesidade, né? Que é um fator de risco muito importante aí, que a gente sabe que são fatores relevantes aí e que tem uma incidência maior em tumor de próstata, né? E o sedentarismo. Então, os pacientes que são sedentários, eles têm uma predisposição maior a tumor de próstata. Então, você aí que está pensando em cuidado da próstata, se não tem fator de risco, não pense que está tranquilo, não. O ideal é realmente se cuidar, né? Ser magrinho e não ser sedentário. Pelo menos é o que você consegue fazer, porque a idade, fator de risco. Familiar você não consegue mudar. Etnia não consegue mudar. Genética. Então, genética não consegue. Então, o que você consegue fazer, o seu trabalho é esse. Não ser sedentário, ser magro, né? Se alimentar bem. Se alimentar bem. É. Então, essas questões já houveram várias. Mas come isso, come tomate, come... Já caíram tudo por terra. Que fala, ó, que consegue proteger o homem hoje é não ser sedentário, ser magro, não ser obeso, né? Então, exposição à luz solar. Então, são algumas coisas que realmente definem isso como fatores protetores da próstata. Não só a próstata, né? Esses cuidados é para a maioria de todos os tumores. Todos os tumores. A obesidade, ela tem um fator inflamatório no organismo e que promove mutações celulares. Então, a maioria dos tumores tem incidência aumentada em pacientes obesos, por exemplo. Entendi. Assim como o tabagismo, né? Entendi. O Dr. Marcos falou uma coisa interessante em relação à exposição à luz do sol, né? Um pouco antes de descobrir que eu estava com câncer, a minha vitamina D estava muito baixa, por conta de uma superinflamação intestinal. E a gente foi pensar nisso depois do diagnóstico. Então, ainda vamos falar sobre isso, não no programa, obviamente, né? Mas eu tenho uma teoria, porque não tenho histórico, não tenho... A idade 54, pode ser um fator genético, né? Eu entendo como se nós homens fôssemos programados para desenvolver, né, essa hiperplasia no mínimo, né? Mas a minha vitamina D estava muito baixa e meu intestino estava muito inflamado por conta de uma restrição alimentar. Então, acredito que aí foram um dos fatores que fizeram as células cancerígenas fazerem a festa ali. Agora, em relação aos avanços da tecnologia, hoje nós temos, no meu caso, nós fizemos uma cirurgia robótica, né? Como que está a cirurgia robótica em relação aos outros métodos de cirurgia para retirada, para a prostatectomia radical? A cirurgia robótica é o que tem de mais moderno, mais novo, que já não é tão novo assim, né, mas de consagrado para o tratamento cirúrgico do tumor de próstata. As vantagens da cirurgia robótica, para quem não conhece, o sangramento é mínimo, né? Nós nunca tivemos nenhum caso de transfusão de sangue numa cirurgia robótica, 0 casos, e ao passo que na cirurgia aberta esse número já é maior, né? Então, com relação ao sangramento, é indiscutível. Com relação à alta precoce, os pacientes também, todos vão embora no segundo dia, no primeiro dia, né? Ele opera e vai embora no dia seguinte pela manhã. E já tivemos casos de dar alta no mesmo dia. Se a cirurgia é bem de manhãzinha, ele pode ir até no mesmo dia para casa. E as chances de complicações, eu vou deixar até para o Marcos falar isso daí, que são as complicações tardias do procedimento. Então, você evita muitas complicações usando a tecnologia ao nosso favor. A opção, a cirurgia robótica, teria a cirurgia videolaparoscópica ou a cirurgia convencional, que é aquela cirurgia por cortes. Tá. Então, e por si só, você já imagina um corte grande na barriga, o que gera no paciente com relação à atividade laboral, voltar a trabalhar, voltar para a academia. Então, qualquer cirurgia abdominal que você tem grandes incisões é no mínimo 3 meses sem pegar peso. Então, isso já é um outro fator importante na recuperação desses pacientes. Então, essas seriam as complicações imediatas, né? E ela também mostra-se mais segura com relação à prevenção das complicações tardias, que, para quem não sabe, existem 2 principais aí, né? Quer que eu liste? Lembrando também que, só de en passant aqui, alguns pacientes se beneficiam de outros tratamentos, como radioterapia também é uma opção, né?
e tem entre outros, né? Mas a princípio, o paciente jovem, a gente sempre tem uma predileção por fazer a cirurgia. Entendi. Só adicionando o que o Paulo comentou aí, o Dr. Paulo comentou, quando a gente fala em tumor de próstata, a gente tem um arsenal de tratamentos, né? Isso vai envolver, como disse, radioterapia, né? Acompanhamento vigiado em alguns casos selecionados. E quando a gente opta pela cirurgia, quando o urologista entende que a cirurgia é o melhor caminho a ser seguido, nós temos 3 opções, né? Que é a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Isso, na verdade, é um avanço, né? Primeiro houve a cirurgia aberta. A gente estava acostumado, né? Inclusive na nossa época da residência era muito comum cirurgia aberta. O paciente ia fazer cirurgia aberta, já preparava sangue, já preparava UTI, já preparava a família, enfim, porque era o caos, né? Então, realmente é uma cirurgia que tem uma chance maior de sangramento, que tem uma chance maior de incontinência urinária, disfunção erétil, porque nada mais é que uma cirurgia manipulada, né? Mão ali numa estrutura delicada, né? Uhum. Estruturas que precisam de uma delicadeza, um refinamento, estruturas que sangram. Então, isso realmente deixou de ser realizado na maioria dos grandes serviços em grandes centros. Entendi. Depois houve uma evolução para a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, que a gente tem várias outras condições, vesícula, enfim, outras condições, cirurgia por vídeo, aquela que enche a barriga e tal. Então a gente tem a cirurgia por vídeo da próstata também, que tem como benefício o quê? Sangramento. Então a gente já começou a ver uma evolução nessa questão. Bolsa de sangue já diminuiu, né? E aí a gente teve o refinamento máximo, né? Que chegou ao must, que foi a laparoscopia, vamos pensar assim, avançada. Chegou um robô que conseguiu pegar essas pinças que estavam da laparoscopia e conseguir fazer com que essas pinças articulassem de uma forma que a mão ou que as próprias pinças da videolaparoscopia não conseguiriam. Então, fazer uma rotação, conseguir magnificar a imagem, conseguir chegar em estruturas inacessíveis antes, com o robô, isso conseguiu, né, ser uma realidade. Então, em mãos experientes, claro, a gente brinca que o robô, ele é uma Ferrari, ele é uma Ferrari. Só que para pilotar uma Ferrari, precisamos de um Michael Schumacher, por exemplo. Precisamos de uma boa equipe para, né, fazer essa Ferrari trabalhar. Não adianta eu pegar um amador e começar ali, até porque a curva de aprendizado para mexer no robô, uma equipe especializada nisso, envolve um treinamento de anos. Anos. Então, assim, a expertise não é só você... Eu brinco que o robô, na verdade, é como você fazer um voo num avião, num A380 internacional, onde aquele piloto, aquele copiloto, são médicos, são pilotos que já voaram milhares de horas. Para estar ali, eles não estão à toa. Então, para eles conduzirem isso. Tanto é que você, para estar apto a manusear a Ferrari, o robô, você precisa ter um proctor, que é um cirurgião mais experiente durante algumas cirurgias, para ele poder te liberar depois que você fez toda a certificação. Então, é uma cirurgia que ela envolve a questão da máquina, ela envolve. A máquina te dá resultado sozinha? Não dá resultado sozinha. E para que ela não dê resultado sozinha, também houve um treinamento onde quem está ali, onde toda essa equipe chegou, isso traz o resultado da robótica. Entendi. Tá? Então, realmente parece, vou fazer robótica ali e tal, vou fazer com... Não é muito bem assim. Então, realmente, não tem como, né? Você vai voar com um piloto, né, muito experiente, né, num avião, né, muito mais potente, né, chance de dar erro menor. Né? Ou você vai voar num avião pequeno, piloto recém-formado, iniciando, né? Então, por isso que não é só o robô. A estrutura que o robô construiu é o resultado que ele consegue alcançar. E é fantástico, contando a experiência aqui do lado de quem participou, né? Quando eu cheguei no centro cirúrgico, veio uma menina, acho que é instrumentista? Instrumentadora, isso mesmo, perdão. Ela falou assim, você já conheceu o Da Vinci? Que é o robô, né? Sim. É o robô. Minha perna tava assim. Tava com muito medo na cirurgia, cara. Desnecessário, eu sei, mas eu estava com medo, né? Que, aliás, eu quero interromper um pouquinho aqui a nossa entrevista, porque eu quero presentear vocês. Opa! Poxa, que legal. Esse aqui, Dr. Marcos está aqui, Dr. Paulo está aqui. Calma. Na verdade, o que acontece? Esse aqui é um livro,
na verdade. Isso aqui é a prova do autor, isso aqui vale mais ainda. Que legal. Vai valer mais, porque a prova do autor é onde a gente coloca para correção depois. Então, antes de ir para a cirurgia, no dia da cirurgia, eu coloquei os livros na Amazon e falei, se eu não voltar da cirurgia, o livro está no ar. Que são coisas que todo homem deveria saber, que deu origem ao nome do nosso podcast, Todo Homem Deveria Saber. Que legal. Que é uma coisa que eu pensei, se eu não estiver aqui quando eu voltar, se eu não voltar da cirurgia, o doutor Marcos dá risada, porque ele fala, ô louco, meu, no WhatsApp. Se eu não voltar aqui da cirurgia, eu quero que meus filhos tenham um manual, para saber como o pai dele pensava em relação a determinados assuntos. E aí eu escrevi isso aqui, e aí tem impresso. Que legal. Doutor Marcos. Parabéns. Obrigado. Doutor Paulo, esse é seu. Muito feliz, viu? Muito bom. Agradeço demais. Estou aqui pelas mãos de vocês também, né? Espero que gostem. Legal. Muito É um pequeno diário, praticamente, aí de coisas, assuntos relacionados à vida e ao crescimento e desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, doutor Marcos, o senhor falou das vantagens, né? Vocês falaram das vantagens da cirurgia robótica. E quais são as complicações pós-cirurgia que podem acontecer também? Então, as complicações mais comuns aí que a gente tem na cirurgia da tirada da próstata é a incontinência urinária. Que a incontinência urinária é aquele paciente que perde xixi, né, o tempo todo. Ele não tem a continência, ele não consegue ter, né, o controle da sua urina. Então ele vai perdendo xixi. E a outra é a disfunção erétil. O paciente não consegue ter ereção após o procedimento. Por quê? Porque ali a próstata está colada no feixe vasco nervoso, que promove a ereção, né, bem como ela já é uma parte um pouco da uretra ali, né, onde é o mecanismo de continência. Por isso, o avanço da cirurgia robótica, ela conseguiu, com essa magnificação de imagem, com esses movimentos precisos aí, preservar essas estruturas. E, assim, dar um melhor resultado nesses dois parâmetros aí que a gente tanto preocupa com o paciente que vai ser submetido à prostatectomia radical. Porque realmente, para quem vai passar, é o medo. É o medo. Você fala, ih, cara, vou ficar fazendo xixi na rua o tempo todo, vai vazar, né? Enfim, né? Ou não vou levantar mais, vou ficar broxa. Né? Tem um amigo que falou, cara, não mexe com isso aí não. Um amigo mais velho falou, não mexe com isso não, tá bom, deixa quieto. Imagina. E tudo isso aí tem tratamento também. Também, né? Sim. Também, Mesmo que isso aconteça, né, com artifício da cirurgia robótica ou não, tem tratamento para isso. Tanto a continência urinária, bem como da disfunção erétil. Então existem tratamentos para esses casos também depois. Sem dúvida. Fantástico. Vocês fazem ali na clínica também. Também. Tá. Também. Bacana. Ao mesmo tempo que alguns amigos mais velhos faziam essas brincadeiras assim, né? O meu filho, que tem 16 anos, quando ele descobriu, ele falou, pô, papai, o preço da cirurgia, né? Compra uma maré turbo, vai ser feliz. Depois morreu, acabou, eu fico com a maré. Seu filho tá te sacaneando. Eu acho que ele quer ficar com o meu carro, cara. Muito bom. Agora a gente tem uma série de perguntas, que nós abrimos uma caixinha de perguntas lá, e algumas perguntas, elas são bem legais, assim, eu vou fazer um Vamos lá. bate-bola com vocês aqui em relação a algumas perguntas, né? A primeira coisa que mais chegou aqui é tamanho do pênis. Realmente importa? Como que vocês veem isso na clínica, no atendimento dia a dia ali? Não precisa citar caso, nada assim, né? Mas tamanho do pênis para o paciente, para o homem, realmente importa? Olha, isso é uma questão que realmente tem chegado cada vez mais para a gente tem se tornado referência nesse assunto há um bom tempo. Então, posso falar com propriedade que importa. Realmente importa. Importa porque o paciente ganha autoestima. Tá. Então, muitos pacientes chegam com autoestima baixa, muitas vezes desde a infância, né, preocupados com aquele trauma psicológico, por não conseguir tomar banho perto das pessoas, perto dos amigos, o amigo falou alguma coisa, ou não consegue ir à praia porque acha que a sunga tá prejudicando, ou mesmo não tendo nada disso, na cabeça dele isso é uma preocupação e ele precisa, né, retomar essa autoestima. Então, o ganho de autoestima é muito expressivo com os pacientes que procuram isso. Uma curiosidade é que a maioria dos homens tem o pênis do tamanho normal. Sim. E boa parte, inclusive alguns têm de normal para grande, e às vezes a percepção daquele paciente é que ele tem o pênis pequeno.
Tá. E você pega pacientes que têm um pênis relativamente pequeno e que consideram nem cogitam, não tem problema com relação a isso. E tem uns estudos que fizeram com imagens de mulheres que mostraram várias fotos de homens. E o pênis também era uma característica, né? Mas mostrava a largura dos ombros, a largura da cintura e mostravam essas imagens e as mulheres selecionavam as imagens que mais agradavam. Então, também tem a resposta. Depois tem um vídeo lá no canal Nosso que canal do mostra YouTube. exatamente o tamanho do pênis não é o mais importante nessa análise, mas ele tem um peso, sim, peso também. na decisão do que seria um perfil de um homem bonito. Né? Entendi. Lógico, isso aí varia de acordo com o gosto de pessoa para pessoa, Sim. mas o que agrada a maioria das pessoas tem um padrão, sim. Sim, tem sim. E assim, indo nesse assunto, você perguntou se faz diferença. A gente até comenta que muitas vezes, não é seu caso, mas a gente fez uma cirurgia para um tumor de rim, o paciente curou, fica agradecido, tal, muito obrigado. E às vezes a gente retoma a autoestima de um paciente que tem esse trauma. O paciente vem, chora, abraça. Muitas vezes isso aconteceu com a gente. Então assim, faz diferença? Faz muita diferença. Faz. Então quem acha que não faz diferença é porque não vive isso. Entendi. Então a gente tá do outro lado, parece, né, a gente tá em tom de brincadeira, mas, poxa, é gratificante ver a vida desse homem se transformar, né? Peito aberto, mudar a vida Sim. dele. Mulher, tem várias situações que ela procura o ginecologista, procura o cirurgião plástico, ela ganha autoestima. E nisso o homem, para muitos homens, isso importa muito, né? E ele consegue melhorar psicologicamente, aquele paciente que estava indo ao psicólogo, aquele paciente que estava depressivo. Imagina, ele consegue fazer um procedimento, isso ganha a autoestima dele, ele consegue retomar suas atividades. Poxa, se faz diferença? Faz muita diferença. Vai viver mais e feliz, né? Sem dúvida. Fantástico. Além disso, há estudos que provam que os estímulos, né, que acontecem na relação sexual, eles estão nas laterais. Então, os pacientes sabem disso, já, né, estão baseados em estudos, e isso, né, o paciente sabendo disso, né, ele quer potencializar também. Então, além de fazer diferença psicológica, na autoestima, né, no seu ganho, faz diferença também no ato. Acho que a curiosidade ali, o mais interessante é que é um assunto novo isso daí. Nem se cogitava esse tipo de situação há 2 anos, né? Recente assim? É, super recente. E agora é aceito pela sociedade brasileira de urologia, né? Entendi. Então, dá para fazer esse tipo de coisa com segurança. Né? Que é aí que entra também a cirurgia de aumento peniano. É isso Ou aí. não? Na verdade, cirurgia de aumento peniano não tem nenhuma consagrada, né, autorizada, mas nós fazemos procedimentos no qual o pênis se projeta de uma forma maior. Como assim? Né? Tem pacientes que têm o pênis embutido, ele não tem o pênis pequeno, mas ele está escondido, como se fosse uma raiz de uma árvore. Tem paciente que tem uma parte interna do pênis muito grande. E quando você expõe, você joga o que está para baixo, esse pênis ele cresce. Né? Então, tem pacientes que o pênis encolhe muito. Então, até o botox que você usa no rosto, que a mulherada põe, pode ser usado. Ele deixa o pênis mais esticado, menos encolhido. Né? Então, tem um monte, tem outras coisas. Né? Tem cirurgias genitais, no qual você reposiciona o saco escrotal. Então, o universo é muito grande de procedimentos. Ácido hialurônico, que é aquele mesmo que faz preenchimento das mulheres. Usa o ácido também? Usa. Ele dá um aumento de calibre do pênis e o pênis fica mais comprido em estado flácido. Por isso que você não pode prometer que o pênis vai ficar maior. Não vai ficar maior. Né? Mas ele vai se projetar, visivelmente ele vai ser um pênis maior. Visivelmente de comprimento. A grossura, isso é fato que ganha bastante. Né? para aquele paciente que tem esse problema, tem esse trauma, então existem soluções, né? Na verdade. Sim, hoje soluções, como eu disse aí, que é o ácido hialurônico que chegou com para revolucionar. Antigamente tinham várias tentativas que acabaram sendo frustradas para tentativa desse aumento peniano, como PMMA, silicone, enfim, cirurgias que tentavam ter esse ganho e não conseguiam. E agora chegou o ácido que, com uma densidade específica para o pênis, que tem uma reticulação específica para o pênis, consegue ter essa propriedade de aumento, né? Claro, aumento no comprimento um pouco menos expressivo, mas na grossura mais nele flácido, como o Dr. Paulo comentou, mas que consegue dar essa autoestima, procedimento rápido, seguro, sem corte, sem sangramento, procedimento que o paciente faz no dia, vai embora, claro, na hora, vai retomar suas atividades na hora, vai trabalhar.
Então, nós somos pioneiros na região de Campinas aí para esse tipo de procedimento. Poxa, rápido assim? E tem ganhado cada vez mais força isso. A gente foi meio audacioso, né? Começamos a fazer numa época que pouca gente fazia, mas a gente procurou se especializar nisso daí. Tem vários perfis de paciente, né? Tem paciente que realmente precisa disso aí. Tem paciente que precisa, que quer autoestima, tem paciente que quer mais, tem paciente que, né, não está contente, como a gente comentou, tem um tamanho legal, mas quer algo a mais. Tem um paciente que ganha vida com isso, por exemplo, e precisa, tem Precisa. Né, vários. As plataformas OnlyFans, tem muito paciente nesse perfil, né? Então, hoje a procura tem sido cada vez maior. Quer dizer, não só uma questão médica também, né, mas eu de fórum íntimo aqui da pessoa, mas também de estética profissional também. Então, olha como as ferramentas possibilitam que muitas pessoas sejam atendidas. E aproveitando um pouquinho, Tito, aqui seu canal, seu podcast, para falar que se fizer engrossamento peniano, faça com urologista, gente. Não procure outro, porque quem realmente conhece essa praça, quem sabe onde manusear ali, porque o que tem de gente, biomédico, cirurgião plástico, dermatologista, vai injetar alguma coisa. Vai injetar alguma coisa no pênis. A gente brinca, mas eu não coloco ácido, eu não coloco botox no rosto de ninguém. Não é verdade? Porque vai passear na minha praça, aí vai chegar a complicação. Como chegaram? E chega, como já chegou, né? Então, pessoal, se for fazer isso, realmente procure um urologista certificado e que tenha expertise nisso. É verdade. E com relação a remédios que aumentam a potência, tem uma pergunta aqui. Remédios para a potência, quem pode usar? É perigoso? Não é perigoso? Esse é o... Deixa comigo. O mais antigo é o Viagra, azulzinho, né? Tá. E ele foi criado de forma despretensiosa e observaram que os pacientes que tomavam... Estava sendo um estudo para uma doença, uma droga de ação cardiovascular, e observou-se o efeito nas artérias do pênis, facilitando a ereção. E tem aquela brincadeira do vô, né? Que tomou ali e teve a última felicidade ali, né? E antigamente, todo senhor que falecia, a família questionava se ele tinha tomado, encontrava na cabeceira da cama, fazia essa associação, né? Essa associação ela foi perdendo força e a droga foi se mostrando cada vez mais segura, né? Então, lógico, ela tem algumas contraindicações técnicas, não vou entrar no caso aqui, não vou incentivar ninguém a se automedicar, mas de fato é muito seguro. Tá. Então, desde que orientado, né, Dr. Paulo? A primeira droga usada foi o Viagra. E agora, a mais moderna, a mais usada hoje em dia, não sei se é a mais moderna a última, mas a mais usada é a Tadalafila, que o nome comercial é o Cialis, né? Tem as diferenças entre elas, mas são drogas seguras e fazem a alegria da turma aí. Entendi. Falando em relação ao avô, o meu avô ele já tinha ficado viúvo 2 vezes. E tinha uma namorada de 32 anos quando ele estava com 86 anos, alguma coisa assim. Não, 82. E aí chamaram o médico, chamou o meu tio mais velho, que esse médico atendia o meu tio e meu avô também, e falou, vou falar o nome do meu avô aqui, falou, fulano, você precisa tomar cuidado com teu pai, porque ele está tomando muito Viagra. E foi no início do Viagra, cara, lá. Sim. Ô pai, o senhor está tomando? Ele falou, tomo e tomo muito. Não, pai, não pode tanto assim. Ele ainda viveu vários anos, né? Mas ele, já que saiu, ele começou a tomar, cara. A prova viva que a medicação segura. A prova viva funcionou. Cuidado, não se entupa onde vier. Agora, uma pergunta que eu já vi, essa pergunta em vários lugares aqui, fizeram lá também. É verdade que o excesso de pornografia pode afetar a libido ou a performance? Pode afetar e pode ajudar, né? Ajudar também? Pode. É igual o álcool, né? O álcool, a princípio, é uma substância tóxica, uma droga. Mas tem pessoas que tomam uma taça de vinho em situações esporádicas, de forma controlada, e aquilo faz bem para ele conversar, para ele interagir, inclusive ter um relacionamento. Muitos relacionamentos começaram em taças de vinho e em drinks, né? Sim. Então, a pornografia, ela, quando se torna um vício, ela é ruim, né? Porque aquilo que é visto na tela dificilmente é reproduzido na vida real, né? E ela gera estímulos muito fortes de dopamina, serotonina, e o paciente pode acabar se viciando naquilo e trocando relações para ter relação. Pode desenvolver distúrbios de ejaculação precoce, ejaculação retardada. Entendi.
Existe o paciente que ele se masturba demais ali e na hora que ele vai ter relação ele não consegue ter orgasmo, né? Tem pacientes que ficam ansiosos e aí na hora H acabam sendo muito rápidos ou tendo disfunção erétil. Então a resposta é sim, é prejudicial, a princípio, né? Entendi. Agora, tem pessoas que precisam de algum estímulo para inovar na cama com a parceira ou não tem experiência, algum rapaz que é virgem ali, quer tirar alguma lição daquilo. Tem pessoas que usam de forma menos problemática e acabam tendo algum benefício. Entendi. Eu vi alguns vídeos no canal de vocês lá no YouTube, né? E tem alguns quase... A maioria crucifica a pornografia. Eu estou até sendo passível de ser criticado. A princípio, ela é prejudicial, sim. Não, mas a gente está falando dentro de uma cadeira da ciência médica também, que ela pode ter o seu lado de benefício. Existe também. um estudo Pode ter, que quanto mais exposto à sexualidade, a pessoa tem mais vontade. Então, pacientes que não estão transando, que não estão vendo pornografia, eles esquecem desse assunto. Diminui as ereções, atrofia o pênis fica em desuso. Então, para esse paciente que é viúvo, ele não tem uma parceira, se ele eventualmente não se estimular com nada, ele vai ter um efeito maléfico daquilo. Sim. O pênis atrofia se ele ficar em desuso. Olha só. Né? Inclusive, nas cirurgias de próstata, a gente prescreve a tadalafila depois, ainda que o paciente não vá ter ereções, mas para que ele mantenha a circulação no pênis. Uhum. Então, nesse sentido, ela não pode ser crucificada totalmente, mas a princípio é um vício ruim, sim. É exatamente isso que ele falou. Tem que ser individualizado. Não há certo, não é errado. Quando isso vira um vício, né, isso vai ser prejudicial. Agora, quando é aquele paciente, como eu disse, desuso peniano, ele não consegue ter relação, ele precisa estimular aquele órgão. O pênis é um órgão. Ele precisa trabalhar assim como sua perna. Né? Então, ter a masturbação é saudável. Bem como o paciente que ele não consegue ter relação, por algum motivo ele não... Né? Isso libera substâncias que vão conseguir relaxar o organismo. Então, se ele usar com parcimônia, não tem problema. Então, realmente é esse peso aí que a gente precisa não é uma receita. Porque hoje todo mundo fala, nossa, o que a gente mais vê é mentalidade visionária. Não fique sem masturbação por um ano que você vai render, não sei. É bem assim, né? Fique. Fique sem masturbação que você vai render não sei quantos % a mais, e não sei o quê. Bom, depende, né? Ele vai ficar, né? Se ele não tiver relação com ninguém, se ele não tiver... Claro, se ele tiver uma parceira, conseguir ter uma relação saudável, aí ok. Seria o ideal. Né? Seria o ideal. Com a molecada a gente falava, cara, vai subir pra cabeça isso. Crescer pelo na mão. Que é isso. Enfim... Nos vídeos de vocês, tem um vídeo que eu achei bem polêmico lá também e tem bastante visualização, né? Aliás, os vídeos lá de vocês têm quase 1 milhão de visualizações. Impressionante. Que em relação aos cuidados que precisamos ter durante o sexo, né? Machuca mesmo? Existem posições que machucam mesmo, doutor Paulo? Que podem... O Paulo aí O pênis, ele é um dos vídeos mais vistos do YouTube do Brasil. O pênis, ele não tem osso, mas ele pode quebrar. Né? Ele quebra. E o homem, quando ele quebra, ele sente um estalo e imediatamente brocha e o pênis fica parecendo uma berinjela, ele se enche de sangue, né? E isso pode ser problemático, pode até evoluir para uma disfunção erétil severa, uma tortuosidade do pênis e tal. E normalmente é com a amante, Tito. Com a amante que vai quebrar. É naquele momento ali, meio afobado, meio nervoso, quer mostrar um desempenho que ele não precisa mostrar para a mulher, né? Então, isso estatisticamente também. Verdade. Normalmente é com a amante. Vocês já pegaram casos vários, assim? Vários? Rapaz. Quebra mesmo. Uma berinjela. Esconde da esposa. Esconde. Nossa, ou às vezes quer mentir pro médico. Estava na época da residência, uma época, fratura peniana. Você sempre... tem aquela posição, né? Você estava nessa posição, residente é sempre, né? É mais novo, moleque, quer dar aquela... Você fala pra mim, você estava naquela posição. Não, doutor, imagina, não fiz nada. Virei de lado, assim, de repente... tava dormindo e tal, mexia. Aí, residente, aquele, né? Falou, você tem que falar a verdade pra mim, porque se não falar a verdade, pode ser que você perca, né? Então, opa, não, doutor. É o seguinte, ó. Vem aqui, vou contar um negócio pra você. Sabe o que é? Minha esposa tá lá. Ela não pode saber. Então, assim... É sempre a mesma história. É a mesma história, né, cara? Se repete, né? Agora, ainda falando um pouquinho em relação ao desempenho, tem uma pergunta aqui. Dá para melhorar o desempenho sexual só com alimentação? Existem alimentos que acabam
ajudando a esse fortalecimento e favorecendo o desempenho sexual? Sim, claro. Como a gente comentou aqui, o pênis é um órgão, né? E ele é um reflexo do seu coração menor. Então, tudo que aparece no seu coração já apareceu no seu pênis uma vez. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, se você infartou, provavelmente você teve uma disfunção erétil. Por quê? O pênis ele tem uma vascularização, só que microvasos. Não, peraí, preciso voltar nesse raciocínio. Tá, vamos lá. Então, o pênis é o nosso coração menor. Exato. Isso. O que eu quero dizer com isso? Tá. Ele é um órgão, né, nutrido por artérias e suprido, né, por artérias e que tem uma drenagem também venosa. Tá. E você infarta como? Você infarta porque teve um trombo no seu coração e essa demanda, né, de sangue não conseguiu suprir as necessidades do seu coração, certo? Perfeito. O pênis é como se fosse microinfarto. Então, se você tem uma disfunção erétil, provavelmente aconteceu o quê? Algum microinfarto aconteceu ali. É mais fácil entupir uma artéria Pequena fininha do que uma maior. Então ela entope antes. Ela É entope isso aí. antes. Então, pensa o seguinte, o coração é um vaso grande, é Tá. um tubo grande. Então, tubo aqui grandão. Coração. Aqui nós Pênis temos as vezes é aquele mesmo tubo, só que pequenininho. Onde vai dar o reflexo de entupimento antes? Vai dar no pênis. Caramba! Tem estudo disso, viu? Existe uma média. Pacientes infartados, quando são entrevistados após o episódio, perguntado quanto tempo atrás que ele percebeu uma queda de desempenho, precisou tomar medicação ou passou a ter disfunção erétil. Cerca de 10 anos antes do infarto, o paciente começa a ter sintomas de disfunção erétil. Então, ou Que seja, coisa cuide. incrível. Né? Tomar É cuidado. um alerta. É um alerta, Seu né? pênis é um alerta. Olha né? isso. É um sinal. Então você perguntou de alimentos, são mais ou menos a mesma teoria que a gente faz para proteção cardiovascular. Né? Tá. Por quê? Porque você precisa ter uma boa alimentação, você não pode ser sedentário, você não pode ser obeso, né? Você tem que ter medicações que são saudáveis, frutas, né? Que vão conseguir dar uma liberação nessas artérias para chegar a mais sangue, né? Mais aporte sanguíneo. Então é mais ou menos nessa ideia. Claro, não vou contar todos aqui, senão o pessoal não vai assistir nossos vídeos lá no canal. Não vai. Mas né? assim, existem sim, né? Tá. Vários alimentos que vão promover a saúde do pênis, bem como a saúde do coração como uma consequência. Quer dizer, cuide do Bilal e salve teu coração. É isso aí. A intimidade é uma coisa, né? É mais fácil você botar medo nisso para a pessoa se cuidar do que infarto. Talvez, é verdade. Então você imagina. É igual um maço de cigarro que vem com aquelas figurinhas, né? O pessoal brinca, pega o cigarro lá, não, esse aqui deixa a brocha, dá o que infarta. Hein? Não é? Esse é aquelas figurinhas atrás. A gente acabou falando em relação à pornografia e falou um pouquinho sobre a masturbação e tinha uma pergunta também sobre a masturbação. Ela ajuda ou atrapalha a saúde sexual e o desempenho? Vamos Tudo vai linkar ser com aquela relativo questão da pornografia, né? não? Quando associada à pornografia, quando excessivo... Eu atendi um paciente que falou que se masturbava 10 vezes no dia e eu sinalizei que isso deveria ser um problema. E ele me garantiu que não. Enfim, eu considero um problema, né? Tá. Quem se masturba 10 vezes por dia, Faz o no que da mínimo vida? tá acordando tarde, não tá trabalhando, Né? enfim, né? Perde a vida social, né? Mas Sim, de sim. fato, ela tem benefícios a princípio. Até os animais têm relação. O meu cachorrinho lá todo dia namora em casa, né? Com as almofadas. As almofadas. Então é algo natural, Quando não né? a perna. É algo natural. Então ele tem benefícios. Você libera uma série de hormônios. Você tem um efeito de relaxamento quando você ejacula, facilita o sono. Ele tem um efeito analgésico. Então pode falar para as esposas aí aquela história. O orgasmo feminino também, aquela história da dor de cabeça, deveria aí sim ter uma relação, porque você libera uma série de endorfinas quando você ejacula. Então, teoricamente, aquela enxaqueca era para melhorar, né? Mas, enfim, isso aí é outra questão. Tá. Mas tem benefícios a princípio. Tá. Em relação ainda aos medicamentos, a orientação correta, então, seria que o cara, para começar a tomar um Viagra ou uma Tadalafila, ele procure, então, uma orientação médica, não? Claro, sem dúvida. O Teu Paulo comentou que é uma medicação segura. Claro, Sim. uma medicação segura Desde para que pacientes selecionados recomendada. e que desde recomendado. O urologista ele precisa elencar ali, olha, esse paciente tem esse grau de disfunção erétil, ele não tem isso. Porque, por exemplo, o paciente tem uma diabetes controlada. Lembra que a gente falou sobre entupimento de vaso?
a gente descobre uma disfunção erétil muitas vezes, descobre uma diabetes muitas vezes com o paciente procurando sobre a disfunção erétil. Então, ele nunca pensou em diabetes, ele não pensa nos sintomas da diabetes, ele chega pra gente com disfunção erétil e na hora que a gente vai investigar, ele tem uma glicemia alta. Então, não é só toma tadalafila. Importantíssimo você ir no urologista, porque ele é o médico que vai conseguir diagnosticar realmente onde está o problema e se a tadalafila ou sildenafila, ela se aplica bem para você. Né? Então, às vezes, ele resolveu a diabetes, resolveu o problema. Então, tá entupindo de tadalafila, por exemplo, o paciente é diabético, daqui a pouco infarta, resolveu momentaneamente a disfunção erétil dele, mas não resolveu a causa base e ele, né, vai pode mascarar um problema mais sério. Ou não diagnosticar outra doença. A testosterona também. Exato. A diabetes, a testosterona foi um dos motivos, né? Existem vários. Por isso é importante passar com o urologista para aí sim. Indicação, tadalafila é legal? É legal. Quando ela é bem indicada. Tá. Rapaz, quanta pergunta aqui. Quanto tempo leva para se recuperar de uma cirurgia de aumento peniano e voltar a ter uma vida sexual ativa novamente? O mais simples, que é a colocação de ácido hialurônico, que já dá um resultado legal, recuperação no mesmo dia, o paciente pode ir para academia. Uns 3 a 4 dias depois já pode ter relação. Mas aquelas outras cirurgias que a gente comentou, cada uma tem a sua particularidade, né? Fantástico. Então agora nós vamos sair das perguntas provocativas. Bora. E vamos para as reflexões pessoais e conselhos que todo homem deveria saber. Afinal de contas, a gente precisa falar sobre o nome do nosso programa, né? Dr. Marcos, Dr. Paulo, o papel da saúde mental e física no tratamento, seja ele qual for que a pessoa procura, ele é fundamental em relação à saúde emocional, e isso pode influenciar na recuperação e no tratamento das doenças, ou seja, a mente da pessoa realmente influencia no tratamento e na recuperação? Aquela coisa, o meu psicológico está abalado, eu consigo um resultado melhor se eu procurar um médico para cuidar de uma disfunção, alguma coisa? Isso, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem o organismo, né? As questões fisiológicas, mas a mente, o trabalho ali que ele dá, a recuperação que o paciente pode ter diante de um procedimento ou de um tratamento urológico, a cabeça está bem controlada, faz toda a diferença. Isso é fundamental. Ele entrar num procedimento, ele está preparado para isso. Por isso que a nossa ideia Urocamp em relação a, atendimento, acolhimento, educação do paciente, né? Explicar como que vai ser todo o passo, estar próximo ao paciente, para ele ganhar essa confiança. Essa proximidade com o médico, acho que é muito importante para ele ter essa confiança. E isso faz toda a diferença, sem dúvida. Paulo, né, tem um paciente que marcou bastante aí a gente no começo, que foi uma cistectomia. A gente fez uma cirurgia que é uma cirurgia, cirurgia que tem uma maior mortalidade. A chance de morrer depois de uma cirurgia dessa é muito grande. E aí a gente estava, né, atento, não com medo, mas atento a esse tipo de cirurgia, paciente, né, jovem, né, e aí a gente começou a trabalhar a cabeça, o Paulo, muito mais desse paciente, preparou ele mentalmente, fisicamente para o procedimento. Você lembra? Ele começou a correr na Lagoa do Taquaral antes da cirurgia, com um tumor. Ele não fazia exercício físico, entrou na academia, começou a comer para se nutrir. A gente falou, você tem que se nutrir antes da cirurgia. E ele voltou outra pessoa antes da cirurgia. Antes da cirurgia já estava... Depois também. Hoje ele... Não vou falar o nome dele, mas ele acabou virando amigo, né? Sim. Igual nós estamos... Foi uma cistectomia naquela época aberta. A gente nem praticava naquela época uma cistectomia robótica. Hoje, que a gente tem resultados que não dá para comparar uma evolução de uma cistectomia aberta com uma... Então, por isso a nossa atenção naquele paciente. Mas esse é um excelente exemplo. Ele fez isso que você está falando. Tá? Então, você já me falou isso, eu falei, eu lembrei dele. Entre outros, mas ele é uma referência diante do impacto da cirurgia. Mas sim, é muito importante que o paciente entre confiante, que ele se prepare para isso, entenda todo o processo, né? E saiba que vai dar certo e se prepare para... Essa questão do processo, doutor Marcos, eu vou pegar um pouquinho a fala aqui para contar uma história. Aconteceu essa semana aqui. Eu dei uma entrevista para um pessoal lá da faculdade da Paraíba. E eles me perguntaram se eu poderia dar uma entrevista para falar sobre o caso, né? E falei que sim, seria uma coisa aberta. E uma das perguntas foi justamente sobre como que eu passei por todo o processo. E eu falei, por etapas. Agora estou na etapa de me preparar para a cirurgia. Então, o que eu fiz? Eu fui diminuindo a minha alimentação, aumentando o fortalecimento muscular, fazendo exercícios de fortalecimento pélvico, né?
antes da cirurgia. Fez a cirurgia, qual que é agora o que eu tenho que enfrentar? É a etapa da sonda. Então, hoje eu preciso ficar com essa sonda. Amanhã também, os próximos, no meu caso foram 13 dias, né? Ficar esses 13 dias com isso. Essa etapa que eu estou vivendo. Tirei a sonda, qual é a etapa que eu preciso vencer agora? A incontinência. E a impotência também. Está indo bem. Graças a Deus está tudo indo muito bem. Mas foi dividir por etapas, né? Sim. Não adianta, então, acredito, um paciente chegar ao consultório, então eu vou lá passar com o Dr. Marcos, com o Dr. Paulo, e já quero a solução dos meus problemas e vou sair de lá. Não, são etapas a serem vencidas, né? Sim. Que eu acredito que são importantes também. O médico é responsável por 50%. Né? Tá. Os outros 50% é o paciente. É o paciente, realmente, né? Aderência ao tratamento, tomar os medicamentos, seguir as orientações. Né? Estudar sobre o seu problema. Sim. E não ter medo também, eu queria destacar isso também, de perguntar ao médico, né? Eu vejo muito isso. No meu caso, doutor Marcos, está acontecendo isso. Ô, filho, é assim, cara. Comecei a tomar tadalafila, tive dor nas pernas. Doutor Marcos, com dor nas pernas. Pensei que estava com dengue. Ele falou, não, pode acontecer. Aumenta o espaço entre os comprimidos e depois isso tende a diminuir. E realmente tem diminuído, né? Então, acredito que essa relação é uma coisa muito importante também, né? E falando sobre tudo isso, que conselho que vocês dariam aos homens, que todos os homens deveriam saber, para que eles não negligenciem sua saúde? Bom, vai muito de encontro com o que a gente comentou aqui, né? Sobre os fatores de risco, que a gente consegue controlar. Então, o que a gente consegue controlar? Atividade física. Né? Reserva 1 hora do seu dia. Programe para isso. A gente está muito acostumado hoje no dia corrido. Não tenho tempo para isso, isso não encaixa. O que a gente mais ouve no consultório é isso. O paciente chega lá, a gente brinca, né? Poxa, estou com problema de disfunção erétil, estou com problema, mas o cara tá gordo, o cara não faz nada, né? Mas o pênis não sobe. Né? Come, bebe, faz tudo errado, mas quer que o pênis suba. Então, assim, a preocupação está muito mais no resultado que ele quer de imediato do que no contexto geral da sua saúde. Né? Então, não só na disfunção erétil, não só na saúde de próstata, tudo vai de encontro ao sedentarismo. Então, a atividade física é uma coisa que você consegue controlar, que você consegue reservar 1 hora do seu dia para isso. Né? Todo mundo consegue. Não é? O mais desprovido de dinheiro, o mais provido de dinheiro, porque coloca um tênis, isso é 1 hora do seu dia. Então, eles vai correr. Né? Vai Exato. Caminhar, que seja, você consegue substituir. Né? Então, não há desculpa para isso. A outra coisa é a alimentação. Né? Então, você consegue, mesmo que algo mais em conta, né? Ou não, mas alimentações saudáveis. A gente está muito acostumado com alimentos rápidos hoje em dia, enfim, né? Correria, volto a repetir, correria do dia a dia, isso é o que prevalece. Né? É muito prático, e aí a gente paga esse preço lá na frente. Então, se você está pensando em todo homem deveria saber, um conselho meu aqui de urologista, que a gente consegue ver no futuro, é isso. Tome as suas decisões agora, né? Para que no seu caminho lá na frente seja menos árduo. Que você consiga desfrutar da sua vida com mais qualidade e ter esses impactos que a saúde masculina, disfunção erétil, né, tumores, podem provocar para a sua saúde. Não só física, como mental. Mental também, né? Então, sabe que uma coisa que eu ouvi bastante de alguns amigos, assim, pô, cara, você não faz isso, não fez aquilo, corre, anda de bike, pedala, sempre falando da alimentação saudável, e teve câncer. Eu tô bebendo aqui desde então e não tive nada. Falei, cara, imagina como seria a minha recuperação se eu tivesse no teu ritmo. Sim. Seria muito pior. Exato. Ou então imagina como seria a qualidade desse câncer, a classificação desse câncer se eu tivesse no teu ritmo. Sim. Cada organismo é um, cada pessoa é uma. Então o meu organismo teve essa reação, pronto. Né? Que é uma forma dele se proteger, né? E continuar fazendo os maus hábitos. Está fazendo, né? Mantendo os maus hábitos. Então ele olha em você e fala, pô, aquele cara teve tumor de próstata, e ele fazia tudo bonitinho, eu faço tudo errado, eu vou continuar. Então. É um conforto para ele. Bom. Amigos, eu vou te falar, viu? Muito bom. Agora a gente tem uma pergunta surpresa, que eu falei para vocês, que eu não iria falar o que é, mas é assim, ó. Todos nós já tivemos 18 anos. Sim. E eu acho que é uma idade fundamental para a vida da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Eu, com 18 anos, eu tinha uma banda de rock, eu tinha sido convocado para o exército,
estava feliz da vida, sofri um acidente e tive a mão toda esmagada. Aí foram 2 anos de tratamento. Mas hoje eu gostaria de saber de vocês dois, começando com o Dr. Marcos, depois do Dr. Paulo, vai ter mais tempo para pensar na pergunta. Sacanagem isso, hein? Tem um tempo para pensar? Mas vamos pensar, Dr. Marcos, que você tem a possibilidade, isso aqui é uma cápsula do tempo. O senhor tem a possibilidade de voltar para o Dr. Marcos com 18 anos e dar um conselho para ele de 1 minuto. O que o senhor falaria? Desfrute mais do processo. Acho que a gente, com 18 anos, tende a querer as coisas mais rápido, foca em objetivos. Acho que nós aqui em comum, porque a carreira, como a gente disse aqui, é árdua, né? A carreira é longa, então a gente está no colégio, quer passar na faculdade, quer ser médico, quer cirurgião geral, quer ser urologista, quer performar. E na hora que você passa hoje aí anos de jornada, você fala, pô, se eu tivesse um conselho para mim naqueles 18 anos, fala, poxa, as coisas vão acontecer desde que você faça as coisas certas. Mas nesse momento, desfrute. Desfrute. Fantástico. Dr. Paulo? Acho que ele ficou com vontade de falar a mesma coisa, agora deixei complicada a vida dele. Piorou. Eu acho que eu daria uma dica para mim, pensar sempre antes de tomar as atitudes, e vai um pouco de encontro com o que o Marcos falou, segurar as ansiedades, né? Hoje em dia as pessoas são muito ansiosas, muito preocupadas com o resultado, talvez até por um monte de coisa errada que a gente vê no mundo aí, né? Uhum. Isso aí gera uma ansiedade generalizada. E com relação à juventude é isso, né? Os jovens, eles agem às vezes por impulso e tomam atitudes que talvez não fossem as melhores. O tempo acaba corrigindo na maioria das vezes, né? Mas sempre pensar antes de fazer as coisas, não fazer nada por impulso, né? Acho que é um bom conselho. Muito bom. Pensar. Muito bom. Meus amigos, redes sociais? Bom, a gente tem um Instagram, né? É Urocamp, _. Vocês podem seguir lá a gente. Deixa eu pedir para pôr aqui no fundo a imagem, que a gente tem que usar arrobas também. O senhor vai falando também. Desculpa, doutor Marcos. Cortei. Então tá lá, Urocamp _. A gente está seguindo um passo firme aí em relação ao Instagram, cada vez mais, né, há pouco tempo, dando mais dedicação a ele. Antigamente a gente dava mais dedicação ao YouTube. Continuamos, né, com essa dedicação no YouTube. Mas o canal do YouTube aí é Urocamp, né? Então, _ Urocamp. Nós temos TikTok também, para você que gosta de um pouquinho mais do mundo mais da medicina do que a gente faz, mas um pouco mais de comédia, né? Então, ali, descontraído, né? Então, ali, perfil para você. Então, o TikTok tem a gente consegue atingir esse público também. E os WhatsApps, né? O WhatsApp da nossa clínica, né? Que vocês conseguem ter acesso. A gente consegue atender região de Campinas. Então, como disse, o Urocamp é região de Campinas e região. Nós atendemos Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Paulínia e Jaguariúna, fisicamente, e telemedicina para o Brasil inteiro. Então, cada vez mais chegando com força aí na telemedicina, né? Principalmente pelos conta dos canais da internet. Ok. Instagram pessoal, quer deixar também? A gente tem o site também, né? Que eu esqueci de comentar, que é o www.urocamp.com.br. Meu Instagram é Dr. Marco Júnior, Uro, Dr. Marco Júnior Uro, @Dr. Marco Júnior Uro. E o meu é @meneguin.paulo. Perfeito. E qualquer coisa também é só entrar no perfil, né, no meu perfil lá e ver quem eu sigo os dois também, a gente é amigo ali. E qualquer dúvida também que você tenha, você pode mandar diretamente para eles em relação a assuntos que não foram abordados aqui. Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo Dr. Marcos, eu agradeço imensamente. Dr. Paulo, também agradeço imensamente. Espero que gostem do livro. Boa. E quiserem falar mais alguma coisa ou não. Não, a gente agradece muito a oportunidade. Acho que realmente o que você tem feito, volto a reforçar, faz toda a diferença. Quanto mais pessoas você conseguir atingir aí, né, tendo passado por isso, tendo, né, de uma forma descontraída, conscientizar os seus seguidores e cada vez mais ganhar potência em relação a isso. Muito legal, parabéns de novo, né? E obrigado pelo convite. Foi a primeira vez que a gente
participou de um podcast, gostamos bastante. Espero que a experiência talvez no começo boa. A gente tá meio tímido aqui, mas nas próximas, quem sabe a gente faça mais aí e desenvolva nesse meio de comunicação também, né? Sim, e não vai faltar oportunidade. A gente pode falar de outros assuntos também. Convite sempre aberto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se todo o conteúdo apresentado aqui fez sentido para a sua vida, considere se inscrever aqui no canal. Siga também a Tito Neves em todas as mídias sociais, Instagram, TikTok. A gente faz a festa em todos os lugares. Meus amigos, muito obrigado novamente. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que Deus abençoe a sua vida também. Um grande abraço. Até mais. Abração.